Mateus 7. Mateus 7, do verso 24. Oremos. Mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença suplicando a Tua misericórdia. Tu, Senhor, que tem falado ao longo da história com Teu povo. Ó Deus, que pela Tua grande misericórdia, Tu fale conosco também nesse momento. Que Teu Espírito, ó Deus, paire sobre nós. Que Teus anjos nos protejam. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem louco que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. O texto, ele nos apresenta dois fundamentos. Uma base leva à ruína e a outra base leva à vitória. Quase tudo em nosso mundo depende do fundamento. Por exemplo, a construção de uma casa, se não tiver um bom fundamento, você sabe que ela vai ter problema. A questão da nossa saúde é algo parecido. Se você na infância e adolescência, você pratica exercício, se alimenta saudavelmente, dorme cedo, você vai chegar aos 50, 60 anos aí com muito vigor. Caso contrário, vai dar problema. A questão da educação também, a base inicial, ela realmente faz a diferença no futuro. E quando se trata de fé, a base da tua fé vai fazer a diferença entre ou a tua salvação ou a tua perdição. Esse texto Jesus contou em um lugar onde havia uma espécie de vale, e ali as pessoas construíam as suas casas. Quem construía na areia era muito fácil, era simples, pegava lá o material e ali colocava rapidamente, a casa estava pronta. Aqueles que eram mais prudentes, eles levavam para os rochedos, aquele material dava muito trabalho, mas eles construíam em cima dos rochedos. Enquanto o tempo estava bom, todas as casas permaneciam em pé. A diferença era quando vinha as tempestades, os temporais. Quando esses temporais recaíam, a casa sobre a rocha permanecia, e a casa sobre a areia, ela caía, e grande era a ruína. Irmãos, da mesma forma, como igreja, em tempos de paz, todos nós somos cristãos, mas em tempos de crises, a situação complica. Essa pequena crise desse vírus afastou muitas pessoas da igreja, e muitos não mais congregam, não por medo, mas simplesmente porque a fé já se foi. E o que eu tenho para dizer é que, segundo os estudos que Deus tem nos mostrado, nós estamos muito próximo de uma tempestade. A tempestade se aproxima. E o que eu tenho para dizer é que não é uma tempestade comum. A Bíblia fala que é a maior de todas. Nunca houve uma como essa que está por vir. E a pergunta é: como foi edificado a tua casa? Vai fazer toda a diferença. No capítulo 16 de Mateus, no versículo 3, Jesus falou: olha, vocês sabem discernir
os sinais do clima, sabe quando vai chover, sabe quando vai fazer sol, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos? 1 Tessalonicenses 5,4: Vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Estou falando isso, irmãos, porque eu percebo um estado de sonolência numa situação muito crítica. Eu vou mencionar aqui alguns pontos. Primeiro, eu quero que os irmãos entendam que existe uma profecia que eu vou chamar de profecia-chave. Por que chave? Ela vai abrir as portas para as demais. E as demais, elas serão muito rápidas, se cumprirão quase que instantaneamente num evento como numa cadeia. Chama-se a profecia da marca da besta. Quando essa profecia se cumprir, o evangelho vai ser pregado rapidamente, falso Cristo se manifesta, as pragas recaem sobre o mundo e Cristo volta. São coisas rápidas, mas tudo depende dessa. E eu quero que os irmãos entendam que nós estamos aí rumo a isso. As evidências comprovam isso. Algum tempo atrás, uma revista científica, ela publicou o chamado O Relógio do Apocalipse. E de lá para cá, essa revista ela vem atualizando. Há poucos anos atrás, faltava mais ou menos, segundo essa revista, 10 horas para o fim do mundo. E sabe quanto falta agora? Recentemente, 60 segundos. O relógio do Apocalipse dos cientistas está muito próximo da meia-noite, e eles destacam como que pode o que pode fazer com que o mundo entre em colapso. Primeiro, uma guerra nuclear. Agora entrou aí a pandemia. E o terceiro, vai anotando, crise climática. Além disso, há poucos dias atrás em Nova York, ali tem um relógio tradicional que marcava a hora comum, mas eles cronometraram aquele relógio. É chamado de relógio do clima. E aquele relógio está indo até o ano 2027, que segundo eles, se não derem um basta, o planeta será destruído, porque as questões climáticas se tornarão irreversíveis. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que nós observamos, isso está muito visível, as igrejas implorando uma união com o Estado. As igrejas estão deixando a fé em Deus, a fé na Bíblia, e colocando a fé em homens, em líderes humanos. Isso está escrito que iria acontecer. As pessoas estão pedindo um líder religioso global. Daniel 11. É importante que os irmãos estudem e entendam o que está escrito em Daniel 11. Lá fala sobre o rei do norte e o rei do sul. O rei do norte ali nada mais é do que o sistema babilônico. E o rei do sul, essa questão daquelas pessoas que são mais secularizadas, que não ligam para Deus, mas como se fossem os ateus. O problema é que o rei do norte, em documentos oficiais, no caso o sistema do Vaticano, já divulgou nota falando que o governo Donald Trump, ele nada mais é do que um segundo Constantino. Quem foi Constantino? Foi o homem que deu o poder para a Igreja Católica. Maravilha! Os cristãos eram perseguidos e agora a paz reinou. Mas sabe qual foi o problema? O mundo entrou no período mais negro da história, que todo historiador sabe disso. O período da Idade das Trevas, onde a igreja dominou com braço de ferro. E milhões que se negaram a seguir os dogmas católicos foram fulminados, foram mortos de forma cruel. Nós estamos caminhando para isso, e esse governo, elogiado pelo rei do norte, pelo catolicismo, ele defende simplesmente aquela bandeira: Deus, família e a pátria. E como cordeirinhos desapercebidos, os cristãos estão entrando em um sistema
que não vai ter saída senão a grande perseguição. Outro ponto que eu destaco, esse ano teve a reunião dos líderes mais ricos do mundo, chamado de o Fórum Econômico Mundial. E veja só como a coisa está muito visível. Ali eles decidiram que vai pôr o fim nessa moeda física, tudo vai ser virtual, e alguns países já estão sendo cobaia, experimentando isso. Uma identidade digital. Falam de um líder global, também das questões climáticas, que é uma das pautas com maior urgência. E também fala aí do grande reset. Ou seja, agora é um novo mundo. E isso que eu estou falando, vocês podem entrar lá no site do Fórum Econômico Mundial, para não dizer que eu estou falando teoria da conspiração. Vocês podem entrar lá. Está em inglês, mas pode traduzir, você vai ver que foi votado pelos líderes mais ricos do mundo. Todos aqui sabem que quem manda no mundo são aqueles que detêm o poder econômico. Então entenda só, eles falam que vai fazer esse reset, vai zerar tudo, inclusive internet, vai zerar a educação, já tem uma nova proposta para a educação, questões religiosas. Então observa que muita coisa vai mudar. E para isso, alguns deram entrevista e falaram o seguinte, que a grande oportunidade é essa pandemia. Por quê? Porque é uma grande oportunidade. Porque eles perceberam que pode fazer isso. E teve a primeira onda, começou a segunda na Europa, e fala que, se possível, vem até a terceira, até colocarem em implantação esse novo sistema. A cúpula maçônica, ela tem um ditado, uma frase, um slogan que fala Ordo ab caos, a ordem sobre o caos. Ou seja, eles criam um caos e depois vêm com a ordem, da forma deles. Então nós estamos caminhando para isso, e os 3 pilares, veja só, que eles estão alicerçando essa mudança: Covid-19, crise financeira e crise climática. A crise climática está em toda parte. Mas veja só, no grande conflito, tem um texto que diz o seguinte, que a marca da besta, ela será imposta em meio a grande engano. Por exemplo, essa questão do clima, há um grande engano por trás disso. Há pouco tempo atrás, falava-se aquecimento global. Cientistas sérios, climatologistas, jogaram por terra essa ideia. Falaram, não existe um aquecimento global, isso é uma farsa. Por exemplo, aqui em Palmas está quente. 15 quilômetros daqui está gelado. O aquecimento ele é local, não é global. Aqui devastou as florestas, vai aquecer. Tem muito asfalto, vai aquecer. Onde tem floresta, vai esfriar. Mas isso é outro detalhe. Mas o que importa é que vocês entendam que há uma farsa no ar. E essa farsa é o que fala, é um grande engano para a implantação desse sistema que vai complicar. E qual a solução para esse caos? Agora veja só as coincidências. Em 2015, o Papa Francisco, ele lançou uma encíclica e lá já falava sobre as questões climáticas. Salvemos o planeta, salvemos a família. E só tem um meio, o único meio é o domingo como dia de descanso para todos. Um dia sem carro, sem comércio, vai poupar o ambiente e vai fazer com que ele se regenere. E a família que está um caos vai ser restaurada, porque agora terão tempo para a família. As coisas caminham para isso. O que eu tenho a dizer, isso pode acontecer? Sim, e conforme os líderes, não é para 1 ano, 2 anos, 3 anos, é questão de meses para que isso seja implantado. Vocês podem conferir o que eu estou falando depois. Mas a pergunta é, isso pode acontecer agora? Sim ou não? Nós já tivemos coisas parecidas, muito fortes, e Deus impediu. Por que Deus impediu?
Não se esqueça que não é o homem que está no controle, é Deus. Mas a profecia está dizendo que vai acontecer. Pode ser agora, pode não ser. Deus não permitiu que acontecesse devido ao nosso estado. Não estamos preparados para o que vem. Nós não estamos preparados para o que vem e na grande misericórdia Deus impediu. A pergunta é, será que Ele vai continuar impedindo? Devido tanto apelo que Ele tem feito para nós como igreja, para uma mudança, foi lançado o projeto Reavivamento e Reforma, se tornou um simples programa, não deu em nada. Mas a verdade é, a tempestade se aproxima. E a pergunta é, quem vai resistir? A Bíblia é muito clara. Aquele que ouve as minhas palavras e praticam. Irmãos, é inútil. Você está na igreja. Eu acho engraçado o tanto que a Bíblia é atualizada. Ela não fala aqueles que leem a minha palavra, aqueles que ouvem. Na época de Cristo, as pessoas não liam, eram analfabetos, a maioria. E hoje as pessoas leem, mas não a Bíblia. Não o Espírito de profecia. As pessoas estão ouvindo. Mesmo ouvindo, siga o que a Bíblia está falando. Aqueles que ouvem e praticam, então pratique o que você está ouvindo. Ponha em prática a sua fé. A rocha simboliza a fé viva. A areia é a fé morta. Eu me lembro, irmãos, eu fico acompanhando. Nós tivemos aí algumas lições. E quando eu vejo a lição da escola sabatina, eu entendo que o Espírito Santo, que conduz essa igreja, ele direciona os temas para serem estudados. Mas qual o problema? Recentemente nós tivemos a lição de Daniel, de Apocalipse, sobre profecia. Várias pessoas, irmãos, têm me mandado mensagem, procurando se a marca da besta é a vacina. Ouviram, não praticaram, estão cegos. Uma coisa que a igreja tem pregado há quantos anos? Quando chega no momento desse, a pessoa vem fazer uma pergunta dessa. Outra lição, irmãos, também que nós tivemos uma lição sobre saúde. Eu não percebi mudança. Ouviram, mas não praticaram. Por que Deus quer, irmãos, que eu cuide da saúde? Porque a medicina atual é uma medicina de mutilação, drogas pesadas. Deus não quer que você seja aí mutilado com câncer, com diabetes, com outros problemas, e enche o teu corpo desses remédios perigosos. Por isso Ele deu a mensagem de saúde, é amor, não é imposição, é amor. Mas as pessoas continuam. A última lição que nós tivemos antes dessa foi sobre missão. Irmãos, se vocês pensam que não, Deus ama, Ele ama você, ama as pessoas que estão ao nosso redor. E Ele falou, essa lição veio nos enviando, e muitos cruzaram os braços. Tiago 1,27 fala que a religião verdadeira, a religião pura, não é esse culto, isso aqui faz parte, mas a religião, a essência da religião verdadeira, quer que eu diga para vocês uma coisa? O que mais agrada a Deus, muito mais do que um culto como esse, é Ele ver você ajudando o órfão e a viúva. Está lá, Tiago 1,27. Ele é muito mais exaltado e muito mais adorado quando eu pratico a benevolência. Essa é a religião verdadeira. Os não praticantes da fé têm uma religião morta. Efésios 2,1 fala que muitos estão mortos nos delitos. Não é hora de viver em pecado, é hora de santidade. Abandone aquilo que você vê que é pecado. Não precisa eu mencionar
alguns tipos de pecado, o Espírito Santo fala na tua mente que você está fazendo de errado, abandone agora. Segundo 1 Timóteo 5,6 fala que a mulher que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Então aqui está falando de um tipo de fé morta, um cristianismo morto. E Efésios 5,14 a Bíblia diz: desperta, tu que dormes, tu que está morto, desperta. Irmãos, estamos diante de um momento difícil, e mais pior do que isso, é porque Jesus falou: quando vocês não estiverem esperando, eu voltarei. E eu estou falando aqui, eu tenho certeza que muita gente não está ligando, não estão esperando, mas é justamente esse momento muito crítico, porque Ele voltará quando não estiver esperando. Você quer permanecer firme? Você pode começar agora. Eu tenho certeza que muitos aqui já têm essa fé viva. Tem muitos aqui que são praticantes. Deus seja louvado por isso. Vocês ouvem e praticam, vocês leem e praticam, mas alguns ainda não. Então Deus está falando nessa manhã: volte a praticar. Pratique o que você sabe, pratique o que você ouviu. Volte para a palavra de Deus. Eu gosto daquele texto de Daniel, quando Gabriel aparece para ele e fala: Daniel, tu és muito amado. Esse texto é para você também. Deus está falando: você é muito amado. Amém? Mas entenda, Deus amava Jerusalém como ama você, e grande foi a ruína de Jerusalém. Até a última hora o profeta Jeremias chorava: Jerusalém, se converta. Ali não era Jeremias, era Deus chorando. Hoje Deus continua: igreja adventista, se converta. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte para os braços de Deus. Volte a praticar. Pratique o que você sabe. Que o Senhor nos abençoe, que o nosso coração esteja propício para esse momento de nos voltarmos para Ele, a praticar a sua palavra, em nome de Jesus, amém. Ó Deus, concluímos, Senhor, este culto, gratos pelo Teu amor, bondade e grande misericórdia. Ó Pai querido, tem, Senhor, misericórdia de cada um. Tu conheces todos nós. Tu sabes quem tem a casa edificada na rocha. Que permaneçam, Senhor, firmes. E aqueles que ainda não têm, ó Senhor, que Tu nos leve a isso, ó Pai. Nos leve a edificarmos a casa na rocha, que é Jesus Cristo. Amém.